Bom, como a gente viu na matéria do Leandro Chaves, só 2% dos brasileiros têm o hábito de doar sangue. O mês de junho simboliza essa luta e este é o tema da nossa entrevista com o vereador Gilberto Natalini, do PV, que é médico. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo novamente. O prazer é meu, está tudo bem. Também quero cumprimentar os telespectadores do jornal. Vereador, por que as pessoas não têm o hábito de doar sangue? O brasileiro ele é um povo muito generoso, né? Quando ele se convence de uma causa, ele vai. Né? Na verdade, então, é por falta de conhecimento e por falta de convencimento. Muita gente tem medo de doar sangue, acha que vai pegar alguma doença na hora da doação. Que é uma Ainda tem gente que acha que vai ter problema? Muita gente acha que vai pegar doença, que vai se contaminar. Na verdade, aquilo é tudo material que se joga fora depois, não usa de um para o outro. Então, esse problema... Então, eu acho que falta, na verdade, uma grande... Tudo descartável e eles fazem uma entrevista antes também, não tudo fazem? Muito bem feito. Faz um exame para ver se a pessoa pode doar, porque quem teve hepatite não pode, quem teve sífilis não pode. Algumas doenças infecciosas você não pode doar. Então, tecnicamente é muito bem feito, é irreparável. Os grandes centros de captação de sangue, por exemplo, da cidade de São Paulo. O que falta mesmo é por exemplo, se pusesse numa novela das 9 horas a doação de sangue, você ia ver enxurrada de pessoas. Então, falta isso, falta criar um ambiente onde as pessoas conheçam o assunto e estejam convencidas que tem que fazer. Vereador, quem é que não pode doar? Bom, quem não pode doar, tem até determinada idade, né? Não pode, e pessoas que tenham, por exemplo, pessoas que tenham doenças crônicas graves, não pode, pessoas que tiveram ou tiveram doenças infecto-contagiosas, quem não tem pode. Tatuagem, piercing? Tatuagem, depende. Isso não é proibitivo. Se tiver tatuagem piercing, não tiver nenhuma contaminação do sangue para a doação, alguma infecção e tal, se não tiver nada, não tem problema. Isso não impede, tatuagem piercing não impede. Vereador, o senhor como médico passou por algum sufoco já em mesa de cirurgia? Já, passei por sufoco muitas vezes. A gente não sabe nem como é que sai do sufoco, porque já houve casos de doentes graves, né, de baleados e atropelados que eu operei e que pediu sangue. Isso já faz um bom tempo, né? Pediu sangue e não tinha o sangue. Então a gente tem que se virar na hora com o que tem. E o sangue é insubstituível. Né? O sangue, quando o doente sangra muito, perde muito sangue, ele é insubstituível. Você pode, evidentemente, colocar um soro no lugar, pode colocar um plasma no lugar, né? Mas nunca o sangue vai... Não, mas não vai substituir o sangue. Depois você tem que repor, porque a hemácia só tem no sangue. E se não tiver hemácia, o oxigênio não vai do pulmão para o tecido. A pessoa fica com uma anemia aguda e não consegue nutrir seu corpo. Então, o sangue é insubstituível. Mas eu já passei muitas vezes por isso. Como é que foi essa situação, vereador? Que situação foi essa e como é que o senhor saiu dela? Eu saí porque a gente tem criatividade, né? Quer dizer, a primeira coisa é estancar a hemorragia que o doente tem. Né? E que situação que foi essa? Era uma eu operei, por de exemplo, emergência? Eu operei, por exemplo, faz uns 25 anos ou mais, quase 30 anos, no Hospital Cristo Rei, quando funcionava. Eu cheguei lá, tinha um doente com a faca dentro do coração. Nossa. Deitado, branco, igual esse papel aqui, com a faca. Então eu levei ele para o centro cirúrgico, não esperei nem a anestesia ser terminada, eu já fui abrindo o paciente e estava a faca dentro do coração e o coração batendo e ele tinha 1,5 litro de sangue dentro do tórax. E aí eu fui puxando a faca devagarinho, o coração batendo, não parou de bater, olha que coração, hein? Foi batendo e eu dando ponto, puxando a faca, dando ponto, puxando a faca, dando ponto, tirei a faca e ficou estancadinho o coração batendo com aqueles pontos que eu dei. Aí eu limpei o sangue todo do tórax, botei um dreno bem grosso e fechei o tórax. 15 dias depois o doente teve alta. Quase que eu virei santo no Hospital Cristo Rei, né? Quase mudaram meu nome para São Gilberto. Mas salvamos o doente. Então essa foi uma situação que também não tinha sangue suficiente. Mas a verdade é o seguinte, o que ele tinha perdido, nós tínhamos que repor. Depois aí, a hora que estancou, ele parou de perder, então ele foi salvo mas na verdade foi vamos dizer assim, uma expertise nossa, né, e de quem nos ajudou na época. Até esses dias fui na Zona Leste verificar uma unidade de saúde que está sendo construída. Lá no Jardim São Nicolau, encontrei uma senhorinha que veio, me abraçou, me beijou e falou, eu sou a fulana, a Isabel.
Mas, Isabel, eu não estou lembrando. Eu era circulante de sala quando o senhor tirou a faca no coração daquele homem, lá em 1980, não sei quando. Ela era a moça que auxiliava com o material e tal, dava as compressas, e ela lembrava daquele dia. Então, aquela cirurgia não marcou só o senhor, marcou ela também. Marcou ela também, marcou o doente que foi salvo, né? Doente, Que com certeza. Eu nunca mais vi, mas ele foi com a faca dentro do coração. Vereador, o que cabe à Câmara, então, a fazer nesse sentido? Por exemplo, na Comissão de Saúde, para estimular as pessoas a fazerem doação? A Câmara precisa, eu acho que a Câmara, ela precisa fazer aquilo que falta, que são as grandes campanhas. Né? Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é maravilhoso. Por quê? Porque a TV Câmara está mostrando para as pessoas a importância da doação. Então, a Câmara, os mandatos dos vereadores, fazer como nós fizemos com a dengue. 23 vereadores rodaram o material da dengue e distribuíram nas suas bases. Então, os vereadores podem, nas suas bases de bairro e tal, fazer as campanhas da doação e depois ajudar a estrutura do SUS que capta sangue. Por exemplo, eu acabei de ajudar a Colsan. A Colsan não estava recebendo o dinheiro devido da prefeitura, o repasse. Estava com 3 meses de atraso, estava fechando, botando a língua de fora. Aí nós entramos na fita, ajudamos a Colsan, a prefeitura cumpriu o seu papel, foi lá e pagou o devido e a Colsan conseguiu respirar. Terceiro, fazer algumas leis que facilitem. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei que facilita ao funcionalismo público doar sangue. Entendeu? De que forma? Ele avisa lá não só nos casos de emergência, porque o problema não é só doar na emergência. As pessoas acham que tem que doar só quando o doente está grave e a família pede, por favor. Não, tem que doar na rotina. Então a minha lei facilita ao funcionário público fazer a doação de sangue fora da emergência, na rotina. Está aí o projeto, eu vou aprovar se Deus quiser. Então acho que nós podemos também fazer uma série de projetos de lei melhorando a doação de sangue. Vereador, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde. Disponha de mim, eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores.